Então, gente, hoje a gente vai começar a falar das coordenações motoras e sensoriais do corpo humano. Então, a gente vai começar a falar do corpo humano, de como ele funciona e algumas funções importantes. Mas primeiro, vamos recapitular a nossa aula. Vamos lá. Que estrutura é essa daqui? Como é o nome disso aqui? Uma célula. É uma célula, exatamente. Um conjunto de células vai formar o quê? Um tecido. Um tecido. Um conjunto de tecidos. Um órgão. Um órgão. Um órgão. E um conjunto de órgãos. Não, o sistema. Ô, tia, que página? Que página, tia? Sistema. Sistema. Página 59. Um conjunto de sistemas forma o quê? Uma Um pessoa. organismo. Uma pessoa, também conhecida como organismo. Ok? Então, o nosso organismo é formado por vários sistemas. Nós temos o sistema cardiovascular, que é aquele responsável por levar o sangue pelo corpo todo e trazer de volta para o coração. O sistema respiratório, que é responsável pelas trocas gasosas, oxigênio, gás carbônico. O sistema digestório, que digere os nossos alimentos e reparte os nutrientes para o corpo. O sistema nervoso, que é o que a gente vai falar hoje. O endócrino, que cuida dos nossos hormônios. O urinário, que cuida de retirar as impurezas do corpo e eliminar na urina. O esquelético e o muscular, que correspondem ao sistema locomotor. O imunológico e o linfático, que vão cuidar das nossas defesas. Então, vamos começar, a partir de agora, falar do funcionamento do nosso corpo e falar dos movimentos e sensações e como é que isso acontece. E aí eu faço a primeira pergunta. Qual é o sistema do nosso corpo que nos permite sentir? O tato. Nervoso. Oi? Tato. Não, o sistema. Qual é o sistema? Desses aqui que eu falei. O sistema muscular. O sistema nervoso. Muscular. Vamos lá. Lembram que semana passada eu falei que algumas pessoas não eram capazes de sentir dor? Sim. Sim. Por que elas não sentiam dor? Lembram? Porque elas têm um problema Onde era esse problema? no organismo. Mas em que parte? No sistema nervoso. Exatamente. Então, a gente sente que tá duro, que tá macio, que tá quente, que tá frio, por conta do sistema nervoso. Ele tá espalhado pelo corpo todo. Tá? Então, Professora, começou faz tempo? não, meu amor. Começou agora. Bianca, abra na página 59. Então, olha só. O sistema nervoso, ele está espalhado pelo corpo todinho. Estão vendo isso? Uhum. Então, ele é formado por 4 partes principais. O encéfalo, que é essa região aqui da cabeça. A medula espinal, que sai do encéfalo e vai até o finalzinho
aliás, final não, quase toda a coluna, os gânglios, que partem da medula e se espalham pelo corpo, e os nervos. Então, eu quero alguém para ler agora. Eu posso ler, professor? Pode, Giovana. Eu, tia! Não, depois você lê. Giovana, lê aqui embaixo da figurinha do livro. Em orquestra, o maestro coordena e orienta os músicos para que a música seja executada com perfeição. Há hoje no Brasil várias orquestras sociais que têm mudado o destino de muitos jovens. Uma delas é a que você vê na fotografia acima, criada em 2005. Pode parar aí. Você vai continuar na próxima página, na 60. Onde tem assim, você já teve. Você já teve a oportunidade de assistir a apresentação de uma orquestra? Pode ser até que você ou algum conhecido seu participe de uma. Uma orquestra é formada por um conjunto de músicos. Cada um executa uma sequência de sons e o resultado da harmonia entre os sons produzidos pelos instrumentos é a música. Continue. Na fotografia mostrada no início do capítulo, é possível perceber que existe um maestro que coordena e orienta os músicos da orquestra para que eles toquem em harmonia e a música seja executada com perfeição. Continue. O corpo humano pode ser comparado a uma orquestra, pois é formado por um conjunto de órgãos que trabalham em sincronia, cada um responsável por determinadas funções, e o resultado é o equilíbrio dinâmico que mantém o organismo vivo. E quem é o maestro nessa orquestra? Se você pensou em um sistema nervoso, acertou. Cada ala de uma orquestra pode ser comparada a um sistema do corpo humano, e todos trabalham em harmonia, coordenando todos está o sistema nervoso, que será o foco deste capítulo. Então, olha só, gente. O sistema nervoso, se a gente for comparar com uma orquestra, ele coordena o nosso corpo. Já viram na banda marcial que fica o maestro lá na frente, coordenando, chamando os músicos uma hora o prato, uma hora o bumbo, para que saia tudo bonito. Então, o sistema nervoso, ele também coordena os outros sistemas para garantir que o nosso corpo funcione de uma forma correta. Estão compreendendo? Sim. Sim. Pronto. Sim. Então, vamos continuar. O sistema nervoso, ele tem duas células principais. A primeira é o neurônio. Vocês estão vendo aqui. E temos também as células da glia, ou gliócitos. Então, nesse capítulo, a gente vai falar sobre essas células. Aqui é Angelina. Oi? Vai que página? 60. Angelina, lê para mim o que está escrito aqui na parte de o tecido nervoso, as células nervosas e os nervos. Cadê ela? Se ela não lê, eu posso ler, Luane. Pode. Ela queria ler, sumiu.
Tá aqui, tia Angelina, aqui, ó. Tá aqui. No Angelina. disco da costa. Lê, Raíssa, então. Tá. Todos os órgãos do sistema nervoso são constituídos pelo tecido nervoso. Como já comentado no capítulo 2, o tecido nervoso é formado por dois tipos de célula, os neurônios e os gliócitos. Gliócito. Quer dizer, Eu ia ler, mas ela bugou. células gliais ou neuróglias. Neurônio. Neste capítulo, nos deteremos no modo como os neurônios recebem e transmitem mensagens de uma célula para outra, ou seja, os impulsos nervosos. A comunicação entre dois neurônios é realizada em um pequeno espaço entre um e outro, chamado sinapse. A sinapse ocorre entre o axônio de um neurônio e um dendrito de outro neurônio. Também ocorrem sinapses entre um neurônio e outro tipo de célula. Por exemplo, uma célula muscular na sinapse, as células não entram em contato direto. Então, como um impulso nervoso pode ser transmitido. Pronto. Então, olha só, gente. Tem duas células principais. Neurônio, que tem a função de receber e transmitir os impulsos nervosos, permitindo ao corpo responder às alterações do meio. E tem as células da glia, ou gliócitos, que se comunicam com os outros tecidos e nutrem e dão sustentação aos neurônios. Então, olha só, aqui, nessa figurinha, a gente tem o neurônio. Ele está ligado a uma célula da glia, e essa célula da glia está ligada a um vaso sanguíneo. Então, fica um pegadinho no outro para poder transmitir as mensagens. E essas mensagens acontecem através através de um impulso nervoso chamado sinapse. Então, só recapitulando, eu já falei para vocês a resposta e agora eu quero que vocês respondam. Qual é a função do sistema nervoso? Sentir dor. Não. Sentir, coordenar o Coordenar. Exatamente. Coordenar todos os outros sistemas. Inclusive, Pedro, sentir dor é uma parte, mas não é só isso que ele faz, tá bom? É. Então, olha só, coordenar. Lembra do maestro. O sistema nervoso é o maestro do nosso corpo. Então, olha só. O maestro, ele vai fazer com que o nosso corpo se movimente, por exemplo. Então, qual é o sistema do corpo que vai ser responsável pelos movimentos? Muscular? O esquelético e o muscular. Então, os dois, juntos, com o sistema nervoso, é que vão organizar os movimentos. Então, o sistema esquelético, ele é responsável pela sustentação. Se não fosse o esqueleto, o nosso corpo não ficava em pé. E o muscular, ele reveste o esqueleto. Tá? Então, assim, tem a pele, tem o músculo, depois chega nos ossos. E aí, juntos, a gente forma um aparelho locomotor. Então, isso aqui, ó, são 3 sistemas trabalhando juntos. O esquelético, o muscular e o nervoso. Só que o principal é o nervoso. Porque se o nervoso não funciona, nada se mexe. Por exemplo, pessoas que são paraplégicas, paralisadas da cintura para baixo. O problema no sistema nervoso está da cintura para baixo. Pessoas que são tetraplégicas, que só mexem do pescoço para baixo. Elas não mexem do pescoço para baixo. Então, problema também de sistema
nervoso. O esqueleto está ali, o músculo está ali, mas o sistema nervoso não funciona. Compreenderam? Sim. Então, olha só. Isso aqui são os impulsos nervosos do sistema nervoso. Esse choquinho que vai passando é o que a gente chama de sinapse. Então, ela vai acontecer do neurônio para outro neurônio. Tá? Então, vem do dendrito, passa para o axônio, ou pode passar do neurônio para outra célula do corpo, de forma a enviar uma mensagem. Tá? Então, olha só. Um conjunto de neurônios vai formar fibras. E um conjunto de fibras vai formar o que a gente chama de nervos. Então, quando alguém diz assim, fulano sofre dos nervos. Então, fulano tem um problema no sistema nervoso. Um conjunto de células, de neurônios, que são as células do sistema nervoso, formam o tecido nervoso, que é formado por nervos. Estão compreendendo, gente? Sim. Alguma dúvida? Não. Ok. Então, vamos para a página 62, agora. O sistema nervoso pode ser dividido em duas partes, de acordo com a sua anatomia. A parte Anatomia. central formada pelo... Oi? Anatomia. Anatomia é? É. A parte central formada pelo encéfalo. É assim aqui? Encéfalo. Isso. E a pela medula. O espinal. E a parte periférica, Férica. formada pelos nervos que se origina na parte central e inerva outros órgãos do corpo e pelo Gânglios. nervoso mais associados aos nervosos. Nervos. Então, olha só, gente. Nervos. Olha para a figurinha na tela. A gente divide o sistema nervoso em central e periférico. Isso aqui que ficou amarelo agora, ó, é o encéfalo e a medula espinal. Agora, ó, pronto. Sistema nervoso central. E isso aqui que tá roxinho e fica amarelo é o que a gente chama de sistema nervoso periférico. Então, são dois. O central e o periférico. O central é o encéfalo e a medula espinal. O periférico, os nervos e os gânglios. Então, vamos partir primeiro para o encéfalo. Então, olha só. Na mesma página, a gente tem aqui, olha para a tela, o cérebro, o encéfalo, aliás, que é formado por várias outras estruturas. E ele está dentro da nossa cabeça, dentro do crânio. São duas partes. Aqui só tem uma, que é um corte, para a gente ver o lado de dentro. Agora eu quero que cada um leia um pouquinho sobre cada uma das partes. Vamos lá. Angelina, lê para mim o número 1 que tem aqui na parte central do sistema nervoso, que tem cérebro, no livro. Cérebro é o centro de pensamento, da memória, das emoções, da interpretação e das sensações, do controle dos movimentos, entre muitas outras funções. Está dividido em dois hemisférios que se comunicam. O hemisfério direito recebe informações provenientes
ao lado esquerdo do corpo e vice-versa. Então, olha só, gente. Essa parte amarela aqui da figura corresponde ao cérebro. E o interessante é que, assim, o lado direito do cérebro, ele envia e recebe informações do lado esquerdo do corpo. E o lado esquerdo do cérebro recebe e envia informações para o lado direito. É cruzado. O lado direito do cérebro mexe com um lado do corpo e o lado esquerdo do cérebro mexe com o outro lado. Agora, Clarice. Clarice? Eu? Lê o número 2. Dos bates do cérebro, né? Isso, cerebelo, vá. É o centro da coordenação motora, da postura e do equilíbrio no espaço. Também está dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Pronto, então o cerebelo, ele tá aqui, ó, nessa parte azul, azulzinha clara. E é o centro da coordenação motora. Então, o fato da gente conseguir pegar uma caneta para escrever, conseguir andar em linha reta, se orientar, o que é direito, o que é esquerdo, está relacionado a essa parte do encéfalo, chamada de cerebelo. Vamos lá agora. Vitória. Oi. Leu 3. Oi, professora. Encéfalo. Tálamo e hipotálamo. O tálamo envia estímulos provenientes do corpo para o cérebro e o hipotálamo está envolvido no controle da temperatura corporal e de sensações como sede, apetite, sono, entre outros. Então, olha só, gente. O diencéfalo, essa bolinha aqui, ó. É ele que vai organizar o nosso corpo para a gente sentir apetite, sentir sono, sede. Então, assim, pessoas, por exemplo, que trocam o dia pela noite, elas podem acabar desregulando o hipotálamo e desenvolver doenças depois. De modo que o corpo não percebe mais o que é dia e o que é noite. E aí, no momento de relaxar o seu corpo, para você dormir, o corpo não relaxa. No momento de você ficar acordado, o corpo não reage. E isso vai dificultando a sua vida ao longo do tempo. Então, o hipotálamo, ele é uma área muito sensível, ok? Quem quer ler a ponte? Eu. Pronto, Eu. pode ler. Posso ler? Pode. Ponte, estrutura que há cruzamento das fibras nervosas, de modo que as informações provenientes de um lado do corpo sejam interpretadas pelo lado oposto. A ponte se localiza na base do cérebro. Pronto, muito bem. Gente, a ponte. Lembra que eu falei que o cérebro tem duas bandas, né? Duas partes. O lado direito se comunica com o lado esquerdo do corpo.
E o lado esquerdo do cérebro se comunica com o lado direito do corpo. E isso acontece por conta da ponte. É a ponte que faz o cruzamento. Tá? Então, é a ponte que diz o caminho para o qual a mensagem tem que ir. Controla a tosse e a deglutição, o ritmo dos batimentos cardíacos e da respiração. Pois é. Eu, por exemplo, agora estou com a tosse um tanto descontrolada. Então, meu bulbo está trabalhando muito. Porque ele está tentando controlar a minha tosse. Deglutição é o ato da gente engolir. Então, engolir, tomar água, engolir um alimento. É o bulbo que exerce essa função. Batimentos cardíacos e a respiração também está relacionado ao bulbo. Agora, Heloísa. Espero um dia poder ler. Vai Já, ler. né? Medula espinal. Conduz impulsos nervosos das diversas partes do corpo para o encéfalo, assim como encaminha impulsos gerados no encéfalo para as diversas partes do corpo. Outra função é fornecer resposta a certos tipos de estímulos, gerando os atos reflexos. Pronto. A gente vai falar dos atos reflexos um pouquinho mais na frente. Então, olha só. A medula espinal, ela está localizada, ela parte do cérebro e desce até a nossa coluna. Então, aqui, ó, a gente tem a coluna e esse espaçozinho aqui. Então, os nervos da medula espinal passam bem aqui no meio. Essa parte amarela, ó. Tá vendo? Então, gente, quando uma pessoa fica paraplégica, por exemplo, é porque atingiu o nervo bem aqui, ó. Estão vendo onde eu tô mexendo no mouse? Aqui embaixo. E Pronto. O problema na medula, bem aqui. E quando é tetraplégico, lá no pescoço, a lesão foi aqui em cima. Bem aqui em cima. Então, a gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula, tá bom? Mas só para vocês saberem onde é que fica a medula espinal. Ela passa bem no meio da coluna vertebral. Ok até aí? E Vamos para a página 64. Quem foi que disse que queria ler? Foi Melissa. Peraí, deixa de Foi grito, Melissa. menina. Deixa de grito. Vai, Melissa. Oxi. Dê onde, tia? Na parte periférica do sistema nervoso. 64. A parte periférica do sistema nervoso é constituída pelos nervos e pelos... Que nome é esse, tia? Gânglios. Gânglios. A palavra periférica é usada porque os nervos partem do encéfalo ou da medula espinhal e chegam a todas as áreas do transmitindo impulsos da parte central do sistema nervoso para os outros órgãos, no caso, e vice-versa. Os gânglios, por sua vez, são formados pelos corpos celulares de neurônios, localizados fora da parte central. Pronto, pode parar aí, por enquanto. Então, olha só. A parte central, encéfalo, medula espinal. Parte periférica, que é essa parte aqui, a rotinha da figura, são os gânglios e os nervos. Então, os gânglios, eles são localizados fora da parte central. Então, se espalha pelo resto do corpo.
E aí, quem vai continuar a ler agora? Eu posso ler, professora? Eu queria uma pessoa que não leu ainda, Elô. João Vitor. Nervos que conduzem mensagem do corpo à parte central são chamados de fibras sensitivas. Continue. Peraí que eu não tô com o meu livro, Pro. Ah, então leia o slide. Tá bem. Os nervos que conduzem mensagens da parte central para os órgãos dos corpos são chamados de fibras motoras. Existem também aqueles nervos que conduzem mensagens em ambos os sentidos e são chamados de mistos. Então, olha só, gente. Nós temos 3 tipos de nervos. Aquele que vai vir da parte central, ou seja, do cérebro, e vai levar mensagem para o resto do corpo, é chamado de fibra motora. Aquele que faz o caminho das extremidades do corpo, ou seja, tipo, da pontinha dos dedos, por exemplo, até chegar na parte central, é chamado de fibra sensitiva. Então, por exemplo, quando a gente quer sentir algum objeto, qual é a parte do corpo que a gente vai pegar? Hein, gente? Sistema nervoso? Oi? Sistema nervoso? Não, presta não. Mão. Que parte do corpo? Exatamente, a mão. A gente pega num objeto com a mão. Na pontinha dos nossos dedos, na nossa mão, a gente tem um monte de nervinhos que são sensitivos. Através dessa sensação, a gente envia uma mensagem para o cérebro para dizer: tá frio, tá quente, é duro, é macio. E o cérebro recebe. Então, esse tipo de fibra é sensitiva. Mas, quando a gente quer movimentar o braço, por exemplo, dançar, correr, o cérebro precisa enviar uma mensagem. Então, para a gente sentir como é um objeto, parte das pontas para poder chegar no cérebro. Um movimento mais rebuscado, uma corrida, uma dança, uma caminhada, parte primeiro do cérebro para poder chegar nas outras partes do corpo. Então, vai e volta. E tem os nervos que fazem o movimento tanto de lá para cá, quanto de cá para lá. Esses nervos são chamados de mistos. Ok? Então, Ok. olha só. Isso aqui é um ato reflexo. Estão vendo o GIF, né? Sim. O que é que ele está fazendo? Tem uma chama, ele chega perto, percebe que está quente, levanta a mão. Estão vendo isso? Sim. Agora vocês percebem que a mensagem está partindo primeiro de onde? É do cérebro ou é da ponta da mão? Cérebro. Da ponta da mão. Da ponta da mão. Da ponta da mão primeiro. Então, isso é um ato reflexo. Por que é um ato reflexo? Ele existe para que o cérebro não precise enviar uma mensagem para o corpo dizendo: tira a mão daí. A própria mão já percebeu que está quente. Entenderam isso? Sim. Pronto, eu quero agora uma pessoa para ler. Deixa eu ver. Joedna. Joedna, na página 65, onde tem atos reflexos. Você já passou por uma situação em que teve que reagir tão rápido que você nem se deu conta de que agiu. Situações como encostar em uma panela muito quente, tocar em um espinho ou levar um choque geram
reações imediatas de afastar a mão ou qualquer outra parte do corpo daquilo que é interpretado como dano. São os chamados atos reflexos. Pronto, Os atos reflexos continue. Os atos reflexos são ações involuntárias e das quais geralmente só tomamos Consciência. depois que elas aconteceram. Eles funcionam como um mecanismo que protege o corpo de acidentes. Depois permite que os músculos reajam mais rapidamente do que reagiram se os estímulos partissem do encéfalo, chegando depois da médula espinal e aos nervos. Vamos analisar como esses atos ocorrem, tomando como exemplo a extensão involuntária da perna em uma ação que chamamos de reflexo patelar, expressão que se reporta ao osso do joelho, a pátela rótula. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui um videozinho sobre a reflexão patelar. Não sei se vocês já viram isso. Olha só, o médico vem, deixa eu ampliar. Eu já vi, já é o bate do joelho, é? Exatamente. Olha na Bate figura do joelho, aí a perna levanta. Ó, olhem para a página 65, que tem as figurinhas. Tem um ossinho do joelho, que a gente chama de patela. Quando o médico bate nesse ossinho, a perna levanta. Isso é um reflexo. Olha só. Reflexo patelar. Com o paciente sentado na beira do leito e os pés pendentes, localize o tendão patelar e percuta rapidamente sua porção média. O reflexo será obtido com a extensão da perna. Faça pesquisa bilateralmente. Então, quando eu descobri isso, eu brincava de ficar batendo na perna do povo. Pra ver Eu também, tia. Então, olha só. Esse reflexo. Aliás, quem quer continuar a ler? Em cima. Os médicos costumam testar o reflexo patelar, dando leves batidas no joelho com um instrumento que lembra um pequeno martelo. O paciente deve estar sentado com o joelho flexionado e a perna relaxada. Ao receber a batida do martelo, a perna se estende. Contou? Agora, Alexia. Deixa eu ler. Alexia. É porque a Alexia pediu para ler. Foi, eu não leu ainda. Eu não pedi pra ler, não, tia. Gente. Então, pediu, Alexia. Foi eu no lugar da Alexia. Não tinha lido ainda, mas eu não queria. Vai, Lu, então. Tá. Esse aqui não. Então, esse aqui? Eu não tô. Peraí, deixa eu olhar. Da figura, né? É embaixo da figura. Os reflexos são pela medula espinal. E um caso diferente do que ocorre quando mexemos uma perna porque queremos, ou seja, quando fazemos movimentos que Heloísa? dependem de nossa vontade.
movimentos voluntários. Nossos movimentos voluntários, a participação deles apenas acompanha a ilustração do que acontece durante o teste do reflexo patelar. Então, olha só, gente. O reflexo, ele é algo involuntário. Você não está mexendo a perna porque você quer. Você está mexendo a perna porque o médico bateu ali e causou um estímulo vindo da medula. Então, olha para a figurinha. Estão vendo que tipo tem um nervo que liga ali na coxa e vai até a medula. Neurônio motor em vermelho e tem o neurônio sensorial em roxinho na figura. Deixa eu abrir o livro aqui para mostrar para vocês. Ô, tia, e parece que quando bate e a pessoa não consegue mexer a perna, é porque a pessoa não consegue mais andar. Exatamente. Porque atingiu a medula e aí você não tem mais... Professora, Oi. bem coisada, eu bati, ela se mexeu sozinha. Minha perna, eu botei minha perna aqui lá, eu deixei minha perna bem relaxada. Eu bati com um negócio aqui, ela se mexeu sozinha. Exatamente, é o reflexo. Sem eu querer. É o reflexo. Tá? Então, olha só aqui. Estão vendo, né, a figurinha? É tão esquisito, a pessoa sabe. Então, aqui, Sim. ó, a medula, uma parte da medula, né, na verdade. E aí nós temos o joelho, o médico bate, aciona. E a pessoa fazer isso dói. Não, mas não vai fazer para Eu machucar, tava fazendo não. aqui. O médico faz devagar. Ele sabe onde fazer. Gera um estímulo que chega na medula e da medula envia outro estímulo, fazendo com que a perna se movimente. Tá? Então, é um leve toque que estimula a fibra sensitiva que está aqui, que vai ativa a fibra sensitiva que está aqui, e a fibra sensitiva envia a mensagem para a medula. É isso. Só para fechar aqui o ato reflexo. Ele é importante para que o corpo haja rápido, para não precisar esperar receber uma mensagem lá do encéfalo, lá do cérebro, na cabeça, para poder reagir. Então, na próxima aula, deixa eu sair daqui. Na próxima aula, a gente vai falar da organização do sistema nervoso e do efeito do uso de drogas no sistema nervoso. O que é que as drogas fazem com o nosso corpo. Agora, deixa eu explicar como é que vai ser essa atividade de vocês. Vou abrir aqui. Estão acompanhando, né, na tela? Oi. Tia, é pra gente escrever, Não, né? meu amor, presta atenção. Cadê? Ó, coordenação motora e sensorial. Estão conseguindo ler? Sim. Ó, vocês vão receber essa atividade aqui. Vocês vão botar o nomezinho de vocês, tá? Então, vou botar aqui o meu. Luana Azeredo. Vou selecionar minha turminha. Você do sexto D. E aí tem as perguntinhas. Qual é o sistema do corpo humano que permita que seja possível sentir sensações como dor e cócegas? Qual é o sistema que a gente sente? Nervoso.
Nervoso. Vamos dizer que é o nervoso. Você vem, ó, clica, marca. E assim vai. São, deixa eu ver quantas perguntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo de marcar. Depois que você terminar, tá? Ó, vou marcar todas aqui. Não tô nem lendo. Tô só respondendo aqui. Pronto, respondi tudo. Vou clicar em enviar. Pronto. Aí tem aqui, ó, ver pontuação. Você clica para ver quantas você acertou. Deixa eu ver quantas eu acertei. Ixi, só acertei 3 de 7. Ave Maria. Aí, eu vou deixar tentar de novo. Você pode clicar no link de novo e fazer de novo. Aí eu vou receber 2 respostas suas. Só 2. Se fizer 3, eu não considero a terceira. Só a primeira e a segunda. Tá bom? E aí você pode ver qual foi a que você acertou. Ó, se ficar verdinho, você acertou. Se ficar vermelho, você errou. Tá bem? Entenderam? Ok. Sim. Fácil, né? Sim. Eu vou fazer a chamada. Eu saí.